Olá pessoal, vamos para mais uma aula, dando sequência à nossa busca de compreensão sobre psicologia social contemporânea. Vamos abordar alguns temas daqui para frente envolvendo, como já abordamos nas aulas anteriores, a questão da inclusão e exclusão, e agora, pelo que a gente já discutiu, baseado no artigo Capitalismo, Exclusão e Inclusão Forçada, na proposta de Virginia Fulks, né? Lá nós abordamos inicialmente a questão do ideário capitalista, ou seja, o que é que o próprio capitalismo determina para que o indivíduo esteja inserido, integrado no sistema social. Ou seja, todo indivíduo, para estar integrado, para estar incluído no sistema social capitalista, ele tem que produzir algo, ele tem que estar atuando de forma a produzir bens de consumo. O que é isso? Se ele não produz nada, ele vive à margem, ele não produz, ou ele está invisível, ou ele não pertence, a questão do pertencimento. Mas eu creio, e é uma visão minha, que ele cria uma espécie de sociedade paralela. Vamos imaginar um capitalismo paralelo, que é o que mais a gente vê nas periferias. Vamos entrar numa comunidade, só para a gente fazer um comparativo aí de inclusão forçada e exclusão forçada. Numa comunidade, muito provavelmente, eu tenho lá um comércio. Provavelmente eu devo ter alguma atividade onde eu produzo e estou sujeito às regras daquela comunidade, né? Que é, digamos, uma espécie de sociedade paralela. E ali, regras, normas, elas existem para ser cumpridas. Não que fuja, como eu disse anteriormente, a regra maior de uma sociedade maior, mais ampla. Mas essas pessoas, elas criam um sistema para sobreviver. Então, como eles produzem de forma interna, forma que não sai dali, todo aquele movimento, ele muito pouco é visto do lado de fora, é muito mais uma realidade interna. E esses indivíduos lá dentro, será que eles realmente, aí é uma questão de se colocar em dúvida, até que ponto esse comércio, essa atividade, ela é um resultado de produtividade para o capitalismo. Então, aí eu entro numa outra seara, numa outra questão, de que maneira e de que forma eles fazem parte do próprio sistema como um todo, de produzir algo, de produtividade. Vamos lá, novamente eu pegar um outro referencial. Aquele indivíduo que vai nos estádios de futebol, por exemplo, e vão vender pipoca, vão vender cachorro-quente, vão vender algodão doce, que tem muitos lá, a gente vê vendendo uma série de outros produtos. Eles, na verdade, eles estão produzindo algo naquele momento, eles estão produzindo um serviço, né? Eles se deslocam e eles estão vendendo um serviço, eles estão produzindo algo. E é aprovado, desde que, lógico, ele pague os impostos, eles paguem tudo para estar ocupando, ter o seu carrinho, ter lá o seu comércio. Não é? Então, esse cara, ele é visto, então ele está incluído numa questão capitalista, como a autora coloca muito essa questão. Então, ele está incluso em função da forma como ele atua. Mas aquele que não está regularizado, não está, como é que eu vou dizer, envolvido diretamente no sistema, e o sistema o identifica como tal, ele atua lá, mas ele corre o risco de não pertencer. É o que mais a gente vê por aí, quando o pessoal
baixa lá, o Rapa vem vindo, né? Numa linguagem popular, o Rapa vem vindo. É um pessoal que está à margem, então eles não estão incluídos, eles estão excluídos desse sistema capitalista. Eles não estão produzindo de acordo com o que se espera deles, eles estão à margem. Por isso que no nosso país, principalmente nas principais capitais, existem muitos indivíduos que são identificados como camelô que não têm uma identidade profissional. Esses indivíduos moram na periferia, normalmente nos bairros bem distantes, mas que eles vão para os centros tentar vender algo para poder sobreviver à situação. Por isso que a autora ela coloca que existe o capitalismo, o indivíduo precisa sobreviver nesse sistema, entretanto, ele tem que cumprir as regras para ele pertencer a esse sistema, para que esse sistema o reconheça e o inclua no processo. Não importa se ele mora dentro de uma comunidade ou mora na periferia ou mais no centro. O importante é que ele esteja me trazendo o resultado de produtividade. Ok? Ah, mas ele só não tem lá uma inscrição estadual, ele não tem. Não me importa. Esse cara ele tem que estar regularizado para ele pertencer. Aí a palavra é pertencimento, e ao estar pertencendo, ele passa a ser visto e reconhecido. Então eu começo a trabalhar também em outro aspecto que envolve a identidade cultural, tema que a gente vem abordando já há algum tempo. Não é? Por isso que eu digo que no ideário capitalista, o principal é, para o indivíduo estar incluído, ele tem que produzir, não importa o que e de que forma seja. Aquele que produz algo que vai contra, aí é uma outra questão, que vai contra aquilo que se espera, aí sim ele tem um outro processo que seria uma antiprodutividade, aquilo que o sistema não quer. Tudo bem? Por exemplo, na aula da quinta passada, do dia 22, se eu não me engano, alguns colegas disseram, mas o traficante ele é um empresário, ele é um negociante. Sim, ele produz, ele faz o dinheiro circular, economicamente falando. Não sei qual colega falou, mas o filhinho de papai ele vai comprar droga para se drogar, ele vai comercializar. Claro, eu tenho o fornecedor que não está no Brasil, vem de fora o produto, né? Ou, dependendo do produto, é feito no Brasil, evidentemente, a maconha, por exemplo, também tem a maconha, tem uma parte produzida no Brasil, mas a cocaína, a exemplo da cocaína ou de drogas sintéticas, elas saem do local de produção e vai cair na mão do intermediário. O intermediário é o traficante. Ora, todo mundo dentro de uma cadeia produtiva está produzindo algo. Então, se formos olhar o conceito básico do capitalismo, ora, alguém está produzindo produto que alguém vai consumir. Opa, eu tenho uma sequência produtiva, então esses caras devem ser vistos incluídos no sistema social. O problema é que o produto não é reconhecido pelo sistema capitalista, ou seja, é um produto pernicioso, é um produto que prejudica o indivíduo, então não pode. Mas vejam, quem produz cigarro pode, o cigarro também prejudica. Quem produz álcool, por exemplo, está incluso, pertence, mas é algo pernicioso. Então nós temos uma questão de valores e de regras a serem cumpridas, não? Quando eu digo o indivíduo que não produz de acordo com as expectativas do capitalismo, o que significa isso? Que ele tem que produzir aquilo que é permitido pelo capitalismo, para que possa, de uma maneira regulada, legal, funcionar. E não, aí sim, não importa se ele mora dentro de uma comunidade, não importa se ele mora na periferia, ele produz algo. Então vamos lá. Shows, eventos, desde que a coisa seja regularizada e que haja uma permissão, ora, o indivíduo está produzindo um serviço, ele está produzindo algo de forma de lazer. Pega lá a galera,
Eles vão participar de um show, vai ter um evento, virão cantores, virão artistas de alguma forma que irão algumas horas fazer um show e todos vão participar desse show. Ótimo! Isso é um serviço. E isso inclui-se esses indivíduos, não só os que elaboraram e criaram e propuseram o show, mas quem está participando, porque lá, como todo indivíduo, eles têm o direito de estar se divertindo. Então há um pertencimento. O show foi legal, foi bonitinho, redondinho, e quem está participando faz parte de um sistema produtivo. Ele pagou pelo serviço, alguém paga pelo serviço. Assim como se vai no restaurante, assim como se compra um cachorro quente de frente de uma faculdade, como é comum acontecer. Então eu tenho essa questão de atender às expectativas, ou seja, atender o que o capitalismo propõe, que vai longe essa nossa conversa. Quando eu falo, então, da questão da inclusão e exclusão, continuando nesse ideal, aí eu falo das pessoas idosas, né? E crianças. De um lado, tem os idosos, que já cumpriram a missão deles, ou seja, eles já produziram de acordo com o que o capitalismo propõe. Então, eles deixaram de produzir. Pensa-se que esses indivíduos, ao ter produzido, eles merecem uma espécie de proteção, uma espécie de reconhecimento. Então eles são levados, colocados em um local onde eles possam agora desfrutar do restante da vida. Por exemplo, um asilo. Estou falando dos locais onde a maioria dos idosos ficam com seus pares, por exemplo, e são assistidos lá. O problema é a qualidade, e são esquecidos nesses locais, pelo menos que eu vejo na realidade brasileira. Se a gente for olhar assim, uns documentários, para exemplo, no Japão, por exemplo, lá o idoso ele é muito mais valorizado, se eu posso usar esse termo. Mostram um local, pegaram somente um ou dois locais, asseado, organizado, bem arrumado, muito bem assistidos, os idosos muito bem assistidos, fazendo seus exercícios, atividades físicas, orientação, creio eu que os mais aventados, provavelmente terapia medicamentosa, tudo muito bem assistido. Se a gente for num asilo aqui no Brasil, numa capital como São Paulo, por exemplo, nós vamos ver que o asilo é muito mal asseado, é muito mal assistido pelo Estado, e vou usar um termo muito pejorativo aqui, é um depósito de pessoas velhas, não é? Dá a sensação, gente, eu estou me lembrando agora, de uma passagem no livro do Roberto da Mata, Cleo e Daniel, no qual o personagem Daniel ele frequentava um bar chamado Bar dos Elefantes. E depois percebe-se que o Bar dos Elefantes é o bar onde muitos idosos iam, e depois de algum tempo perguntava-se sobre um determinado idoso e se dizia, olha, ele acabou de morrer, foi enterrado, aquele negócio todo, enfim. Então, esses idosos, na verdade, eles são recolhidos para esse local. Putz, é até ridículo, eu vou dizer. Então, de repente tem uma morte mais suave. Eles são esquecidos lá. Esses são excluídos do sistema social. Tanto que só são lembrados pelos parentes, quando lembrados, que recebem uma visita. E eles próprios se esquecem de lá, porque eles deixaram de produzir. Isso é uma característica de países, aí é uma crítica que eu faço, países subdesenvolvidos. Em contrapartida, lá no lado oposto eu tenho as crianças, que é o contrário. Há um investimento da sociedade para a formação de cidadania, não é nem formação acadêmica no sentido de conhecimento, é também uma formação acadêmica. Então, eu costumo dizer, o Estado tutela essas crianças até a sua adolescência, para que ao atingir a maioridade, ele passe sim a ser cobrado e entre no ciclo de produtividade capitalista. Ou seja, você se formou, você é adulto, agora você tem que começar a trabalhar, ou seja, começa a produzir. Então é o que eu digo, o Estado começa a mandar a fatura para poder dar resultado esse indivíduo, né?
E aí o jovem adolescente, ele passa por uma série de transformações, que a gente já sabe. Então ele também não está preparado, não está ainda estruturado, socialmente falando, para realmente produzir, né? Então o Estado tutela a esses jovenzinhos, né? E isso começa a mostrar o quanto nós precisamos, principalmente em nossa sociedade, o quanto nós precisamos repensar os nossos valores. Não estou considerando a questão do capitalismo é bom ou ruim, não entro nessa seara ainda. Lá na frente podemos discutir. Mas sim, qual é o papel do cidadão num sistema capitalista. E discutir, por exemplo, uma questão do que esse indivíduo tem que se formar, no que ele tem que se formar para ele dar resultado. Esse cara tem que estudar para dar resultado produtivo? Esse indivíduo pode ser um empresário? Pode, ele pode ser o que for, na medida em que ele atenda às expectativas do sistema capitalista. Legal? Aí eu entro na seara da qualificação, né? Ou seja, todo indivíduo que não produz ou que não atende às necessidades, os ideais do sistema capitalista, ele vive à margem. Repito, não é que ele deixa de realizar, não é que ele deixa de produzir, ele só produz algo que o sistema de repente não reconhece. Então, de novo, vamos falar daquele indivíduo que vende cachorro-quente. Se ele não estiver regularizado dentro do que determina, na primeira oportunidade é recolhido todo o material dele, é recolhido todo o produto dele, porque não está autorizado. Nesse momento, é uma exclusão, né, desse cara no sistema social. Ele quer produzir, mas ele não corresponde às expectativas. Em contrapartida, o que é a exclusão forçada, né? Que pelo menos a autora fala? É quando ele não atende, penso eu, naquilo que é determinado. Então ele é forçado a ter que se virar, porque senão ele vai ficar lá do lado de fora. Por mais que ele queira pertencer ou participar, ele forçosamente ele não consegue entrar por N razões. Não sei se eu vou falar uma besteira aqui. Somos um país campeão de impostos. Até que ponto essa situação de impostos, de cobrança de impostos, implica nesse conceito de inclusão e exclusão, né? Será que um camarada hoje, para ser incluído e atender às expectativas desse capitalismo, desse mercado capitalista, se ele paga os impostos, ele deixa de comer porque ele não ganha muito bem? E sabemos que a questão socioeconômica do brasileiro ela é muito precária, que é outra variável que nós podemos conversar, né? Ele passa, ou eu pago, ou eu deixo de pagar, e aí eu me torno indivíduo incluído, no sentido de as pessoas compram de mim, as pessoas obtêm o meu produto, mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar atento, porque pro Estado, pro sistema, eu não pertenço, eu não posso estar incluído. Isso para mim é uma inclusão e exclusão forçada, legal? Então, quando a gente fala da marginalização, essa é uma delas, né? Eu vou marginalizar o indivíduo porque ele produz, mas ele não atende às especificações, às exigências e às expectativas do sistema capitalista. Legal? Ele não é inválido, que no caso aqui, por exemplo, assaltantes, bandidos, as pessoas que não produzem, por exemplo, tem lá alguns problemas de memória, por exemplo, invalidez física, invalidez mental, que no Brasil hoje, só fazendo uma pequena brincadeira de gozação, tem muita gente que é inválida mentalmente, né? Então, essas pessoas, elas necessariamente estão incluídas, porque elas são vistas, elas pertencem, mas ao mesmo tempo estão excluídas porque elas não produzem. É como o Estado diz, pessoas dão prejuízo, né? Porque eles não correspondem, não atendem às necessidades. Então, dá a impressão que eles são vistos, porém estão invisíveis. Só são vistos circunstancialmente quando há algum interesse por trás. Por isso eu digo que na marginalidade, qualificação é muito importante
para que eles possam ser incluídos. Isso não implica que o cara tem uma formação superior, o camarada tem uma boa formação, porém, se ele não produzir, ele vai seguir o caminho da exclusão da sociedade capitalista. Legal? E aí eu entro num outro ponto de referência, que é o que faz as ações filantrópicas, assistenciais, por exemplo, as instituições, as ONGs, que fazem o trabalho que o Estado não faz, que faz parceria, enfim, que tem toda uma política de relação aí. Resolve parcial, não resolve plenamente, tá? Então, momentaneamente atende algumas necessidades, sim, momentaneamente atende, mas não resolve, não permite que se encontre soluções de curto, médio e longo prazo. Sempre como eu disse anteriormente, não existe um trabalho preventivo, profilático, existe um trabalho meramente corretivo. Por isso que a gente vai discutir muito essa questão da ausência do Estado no atendimento aos desassistidos, aos mais necessitados, que é um contingente significativamente grande. Okay? E aí nós caímos no que propõe Marx, Karl Marx, em relação ao capitalismo e à expropriação do trabalhador. E na ideologia do Marx, o capitalismo explora mesmo. Por isso que merece uma discussão aí, até que ponto há essa expropriação, uma exploração. Ora, de repente, eu tenho que avaliar, sabe, num país capitalista bem evoluído, até que ponto o capitalismo tem sua validade. Se formos pegar nos Estados Unidos, o índice de pobreza lá não é tão grande. Em comparação ao Brasil, por exemplo, a uma Venezuela, a uma Colômbia, país da América Latina. Ora, na Europa, até o capitalismo, a pobreza na Europa, creio eu, é muito reduzida, é muito pequena. Então, o capitalismo, não estou avaliando se ele é bom ou ruim, estou dizendo que a ideia é entender como o capitalismo atua e em que momento Marx tem uma certa razão quando ele diz que todo o trabalhador ele é explorado pelo capitalismo, E a influência da tecnologia no capitalismo. Aí sim, até que ponto podemos pensar em inclusão e exclusão em função da tecnologia, o quanto ela vai substituindo a mão de obra existente, E isso vem uma readaptação de todo indivíduo quando ele tem que começar a pensar na sua formação, na sua readaptação, a toda uma necessidade. É o que alguns colegas falaram, nós falamos, que abordou a Margaret Mead, que o indivíduo ele se adapta. O Darwin tinha razão da seleção natural, ele tinha razão em uma série de outros conceitos, mas o principal delas é a adaptação do indivíduo. Por isso ele se agrega, mas para ele pertencer, ele tem que estar constantemente se atualizando em função das inovações tecnológicas que não são recentes. Sempre houve na história humana mudanças tecnológicas. O homem foi se adaptando a cada período de desenvolvimento. As tecnologias vieram e elas continuarão vindo, pode ter certeza. Se não houver adaptação, vai ser marginalizado e aí vai ser excluído. Tudo bem, gente? Esse tema nós vamos abordar na nossa aula do dia 29. 29? 29, tá bom? Então, até lá, gente. Um abraço para vocês e nos veremos então, ou pelo menos conversaremos na quinta 29. Um grande abraço a todos.